Senhoras e senhores, boa noite. Quero fazer um agradecimento especial ao vereador Walter Gomes, presidente da nossa casa, por ter me concedido a oportunidade de presidir a presente sessão. Nós já podemos declarar aberta a presente sessão de homenagem e eu convido, então, para compor a mesa conosco, o ilustríssimo senhor Dr. Fernando Piccolo, secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, nesse ato representando a prefeita municipal Darcy Vera. Excelentíssimo senhor Elvis Ciarreta Carreira, prefeito municipal de Brodowski. Ilustríssimo senhor Wagner Roberto Ferreira de Figueiredo, representante da Associação dos Amigos Deficientes, a ADAD, e do Basquete sobre Rodas. Ilustríssimo senhor Dr. Roberto Geraldini Júnior, conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU Brasil. Convido também para tomar assento aqui no plenário o vice-prefeito de Brodowski, senhor Nelson Luiz Borges. E os vereadores de Brodowski, José Roberto Nunes dos Santos, Mário Fabre Júnior e Brás Gonçalves da Silva Filho. Eu agora convido os componentes da mesa para se dirigirem à sala da presidência e conduzirem o homenageado aqui para o plenário, por favor. Saiu o cargo do Luiz Carlos Barreto Vinholes, está vendo? Ele é diretor da Barreto Vinholes. Ah, tá bom.
Convido a todos para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional. Creio que vocês não saibam, mas é perceptível. É a primeira vez que eu presido uma sessão aqui na Câmara Municipal. Então, eu não tenho experiência com o protocolo, as meninas aqui do protocolo vão me ajudar, mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande ver vocês aqui, alguns rostos muito conhecidos, muitas pessoas queridas, que têm uma folha de serviços prestados para a nossa cidade, que estão abrilhantando a nossa noite aqui. Eu cito alguns, e se nós esquecemos de alguém, eu peço que o nosso cerimonial, o nosso protocolo anote, por favor. Agradecemos a presença de todos, e citamos a senhora Marlene Taveira Sintra, presidente da ADEVIRP, secretário municipal de Obras Públicas, Abranche Fuad Ábido,
Gisele Costa, assistente da secretária nesse ato, representando a secretária municipal de assistência social, senhora Maria Sodré. Leandro Batista, assessor parlamentar nesse ato, representando o vereador Rodrigo Simões. João Batista do Nascimento, vice-presidente da Acresce. Fernando Junqueira, diretor regional do Sinduscom. José Carlos Panazzolo, secretário da Acresce. Wilson Luiz Laguna, inspetor-chefe do CREA São Paulo, em Ribeirão Preto. Jorge Francisco Rodrigues Rosa, diretor-secretário nesse ato, representando o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, o senhor Antônio Carlos Massoneto. Helder Barquete Carvalho, engenheiro civil. Luiz Carlos Barreto Vinholes, diretor da Barreto Vinholes. Carlos Eduardo Nascimento Lencastre, presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Aproveito a oportunidade para citar também a presença do João Paulo, ex-presidente presidente até sexta-feira, que está aqui conosco também, nos dando uma alegria especial da presença. Primeiro-tenente da Polícia Militar, Marcel Filipim, nesse ato representando o comandante do 9º Grupamento de Bombeiros, Major Luiz Henrique Nomelini. E o cabo PM Fábio Adriano Neves. Todos nosso especial muito obrigado. Eu peço licença para me encaminhar à tribuna, fazer a saudação do nosso homenageado, em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Normalmente, o presidente diz isso e alguém vai fazer o discurso. Eu estou presidindo, então eu peço licença da mesa para fazer o discurso, como se diz, batendo o escanteio e correndo para cabecear. Peço licença da mesa, então. Já nominados na abertura dos trabalhos, ilustríssimo senhor doutor Fernando Piccolo, secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, nesse ato representando a prefeita municipal Darcy Vera. Excelentíssimo senhor Elvis Ciarreta Carreira, prefeito municipal de Brodowski. Ilustríssimo senhor Wagner Roberto Ferreira de Figueiredo, representante da Associação dos Amigos Deficientes, Haddad, e do Basquete sobre Rodas. Ilustríssimo senhor Dr. Roberto Geraldini Júnior, conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL do Brasil, o CAL Brasil. E o nosso homenageado, senhor José Antônio Lanchotti. Em alguns minutos, o professor doutor, arquiteto e urbanista José Antônio Lanchotti se tornará oficialmente, e por seu mérito, um cidadão ribeirão-pretano. Lanchotti é um homem simples, reto, criativo, persistente e solidário, que claramente norteia sua vida em busca de melhorias estruturais das cidades, seja na atuação direta sobre a legislação, em projetos ou no seu planejamento, sempre em busca de melhorar a vida das pessoas, muitas das quais nem o conhecem. Eu costumo dizer que se alguém cuida de uma cidade, na verdade cuida de quem por ela passa e de cada um de seus habitantes. Enquanto para nós ele é o Lanchotti, no final dos anos 80, o filho da dona Rosa e do seu Valdomiro era conhecido na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense como o Zé Brodowski, em alusão à sua terra natal. De lá para cá, o estudante do interior, que adorava fazer teatro e que se gabava por ter nascido e crescido na terra de Portinari, rodou o Brasil e parte do mundo, ganhando o coração e o respeito das pessoas da maioria dos lugares por onde passou. Em 93, carregando 2 prêmios junto ao seu recém-adquirido diploma, o Arquiteto do Amanhã, pelo IAB Rio de Janeiro, e o Ópera Prima, pela ABEA, Lanchotti veio para Ribeirão Preto para lecionar planejamento urbano no Centro Universitário Moura Lacerda, onde mais tarde acabou coordenando o curso de Arquitetura e Urbanismo por 10 anos. Hoje, também ministra aulas no Centro Universitário Barão de Mauá,
tendo passado algum tempo pela Universidade Paulista, Unip. Como professor, orientou e ajudou a formar centenas de urbanistas, acendendo a chama da responsabilidade social na maior parte deles. Fez seu mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e o doutorado na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP de São Paulo, versando sobre o tema da acessibilidade nas duas ocasiões. Suas raízes se aprofundaram por aqui, quando passou no concurso e assumiu seu cargo de arquiteto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública. Em consequência de seu bom trabalho, Lanchotti se tornou uma das primeiras e mais conhecidas vozes do Brasil a favor da acessibilidade, colaborando com a revisão de normas técnicas, planos diretores e outras leis, divulgando pelos 4 cantos do país a urgência da construção e da adaptação de espaços públicos e privados a partir do design inclusivo. Conceito de que pessoas com deficiência não têm mais que se adaptar ao espaço, mas, ao contrário, a cidade deve ser produzida realmente para todos, sem distinção, para que as diferenças não sejam mais limitantes ou constrangedoras. Nosso amigo, cujos dias deveriam ter 36 horas, procura fazer parte ativamente de diversas entidades importantes: Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, Conselhos de Arquitetura e Urbanismo Estadual, CAL São Paulo, e Nacional, CAL Brasil, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD, Conselho Nacional das Cidades, CONCIDADES, e Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, a AEARP, além de participar do Rotary Club da Maçonaria. Dentre várias obras relevantes, em 2014, Lanchotti publicou um livro bilíngue, em português e em espanhol, sobre legislação de acessibilidade, que é distribuído para todos os cursos de arquitetura e urbanismo do Brasil e dos países do Mercosul. Chegou a representar nosso país em várias oportunidades, como no Congresso da União Internacional de Arquitetos em Turim, na Itália, onde foi recebido pelo embaixador brasileiro em Milão. Integrando a equipe brasileira que avaliou as universidades dos países do Mercosul, ajudando a fundar a Associação das Escolas de Arquitetura dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa, Portugal, e sendo um dos representantes oficiais do Brasil no Congresso da União Internacional de Arquitetos, em Tóquio, no Japão. Toda essa vida intensa, como, hein, amigo? Toda essa vida intensa não o privou de formar uma família feliz em Brodowski. A esposa, Suzer, os filhos, Júlia e João Francisco, certamente têm em Lanchotti o reflexo da alegria e de tantas realizações em seus 50 anos de vida, ao longo dos quais foi premiado diversas vezes. Segundo lugar, no concurso Professor Nota 10, da Associação das Mantenedoras Privadas de São Paulo. Menções honrosas da Associação dos Escritórios de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo e do CAL Nacional pela criação do CAL. E Profissional do Ano, segundo a AEARP, aqui de Ribeirão Preto. No entanto, até mesmo o título de cidadania ribeirão-pretana, que hoje temos a honra de entregar a esse grande homem, em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, não será tão importante quanto as histórias que se contam e que ainda se contará sobre ele. Quem faz o bem sem esperar recompensas, quem procura melhorar o mundo, pura e simplesmente para ver a alegria dos outros, sempre deixará sua marca. Preste atenção nesse caos que ilustra quem é, em essência, o bom amigo Lanchotti. Foi no Natal, lá em Brodowski, o Lanchotti vestiu-se de Papai Noel. Deve ter colocado uma barriga postiça lá. Na condição de Papai Noel, ele entregou os presentes, né? Enquanto a criançada estava lá
desembrulhando os presentes, tinha um menino especial, já de uma certa idade mais avançada que a média daquela criançada que estava ali. E então, todos ali abrindo o presente, enquanto a molecada distraiu, o Lanchotti deu no pé para um vestiário improvisado ali para tirar a roupa de Papai Noel. Mas ele não viu que ele estava sendo seguido pelo menino. Ele foi perceber quando? Quando ele estava no espelho, tirando a barba, tirando tudo, o rosto do menino aparece no espelho, ele toma um susto. O menino vai lá e dá um abraço nele. Fala assim, eu sabia que o Papai Noel tinha que ser alguém tão bom como você, Lanchotti, eu sabia. E foi essa história. Essa história é realmente marcante. Eu queria dizer também, Lanchotti, que nós procuramos, né, no nosso trabalho, como homem público, como pai, como familiar, como amigo, nós procuramos ter atitudes que sejam inspiradoras, porque sei que não é da sua pretensão, não é da nossa pretensão, que a gente tenha o poder de mudar o mundo, não é? Mas não está ao nosso alcance mudar o mundo. Mas está ao nosso alcance ter uma atitude ética que inspire as pessoas, que inspire processos transformadores. E em todos os momentos, desde quando eu te conheci, em 2009, trabalhando na Prefeitura de Ribeirão Preto, como assistente na Secretaria de Governo, eu tive em você alguém com quem eu pudesse conversar, ser esclarecido. Hoje você é o nosso homenageado, mas eu poderia dizer isso também do Pícolo, do Abranches, que está aqui, de todos os secretários que, em verdade, o Laguna, mesmo não estando mais na Prefeitura, Maria Inês, que está aqui também, Gisele, doutora Gisele, todos vocês que me ajudaram a aprender, né, o trabalho que eu fazia naquele momento. Nosso presidente da Haddad acaba de chegar também, uma salva de palmas para ele, porque ele merece, presidente da Associação dos Deficientes. Mas não está ao nosso alcance mudar o mundo, mas está ao nosso alcance ter uma atitude proativa e uma atitude inspiradora. Eu digo que por onde passamos, nós deixamos rastros, e os nossos rastros dão notícia de quem somos, Lanchotti. Então, eu nessa noite estou aqui a entregar a maior homenagem que o Poder Legislativo de Ribeirão Preto pode conceder a alguém, né? Você que não é nascido aqui, mas fincou raízes aqui, e nos deixa um rastro de muito trabalho, um exemplo inspirador para quem trabalha do seu lado, para a sua família, para os seus filhos, para a sua mulher. Eu tenho certeza que vocês tiveram que abrir mão da companhia dele, da presença dele, e abrem mão até hoje. Eu tenho uma irmã, a Valéria, que também, quando eu me ausento do convívio familiar, para servir a comunidade que nós nos propusemos a servir, quando os familiares dão falta da gente, ela fala assim, deixa, o Marcos é dos outros. Então eu digo isso para vocês, o Lanchotti é dos outros, o Lanchotti é de Ribeirão Preto, o Lanchotti é do mundo. Esse é o nosso homenageado, gente, eu peço uma salva de palmas. Chegou até aí, né? Reassumo a presidência. Convido para fazer uso da palavra Dr. Fernando Pícolo, secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, para que faça a leitura do diploma ao homenageado. Câmara Municipal de Ribeirão Preto.
Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo número 68/2014, de 22 de outubro de 2014, de autoria do vereador Marcos Papa, concede ao senhor José Antônio Lanchotti o título de cidadão ribeirão-pretano, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade ribeirão-pretana. Ribeirão Preto, 20 de maio de 2015. Assinado Walter Gomes, presidente. Convido a mesa para que junto possamos entregar o diploma ao Lanchotti. Convido a senhora Fernanda Zácaro para que faça uma homenagem à senhora Sulzer Barquete Carvalho Lanchotti, esposa do nosso homenageado. Já. Agora sim, para fazer uso da palavra, convido o senhor Wagner Roberto Ferreira de Figueiredo. Em primeiro lugar, eu agradeço aos componentes da mesa, agradeço ao Marcos Papa por estar presente aqui nessa homenagem a esse grande amigo, essa grande pessoa que nos representa. Acho que ele bateu o dedo ali. Nos direciona em termos de acessibilidade, as barreiras arquitetônicas da vida que nos coíbe de ultrapassar certos obstáculos. E ele vem difundindo isso ao longo da sua vida, trazendo para a gente a facilidade para que a gente possa superar esses obstáculos, adquirir confiança em buscar objetivos. E nós agradecemos de coração essa boa vontade, esse caminho que ele direciona para a gente. E existe fatos, existe casos, como disse o Papa, históricos, pitorescos, e um desses que ele iria fazer palestras em vários lugares. Em muitos desses lugares sempre existiram as barreiras arquitetônicas, as acessibilidades, e isso não era possível. E ele chegou de cadeira de roda nesse ambiente, e lá, chegando, não tendo condições
para que ele pudesse chegar ao palco, tiveram que providenciar para que ele subisse degraus, para que ele chegasse a esse lugar, e ele não desceu da cadeira. Quiseram que ele subisse, pegando ele no colo, ele não quis, e ele chegou e fez essa palestra abaixo do palco, direcionou a todos essa palestra, e ao término ele disse assim: só que eu posso levantar e andar. Isso foi um dos casos que essa pessoa bondosa, amiga, tentando embutir na cabeça das pessoas que teria que ter acessibilidade a todos, teria que ter caminhos, teria que ter portas abertas, não só as cadeiras de roda, e sim a acessibilidade, que são as rampas, que são as portas, que é tudo que direciona a parte da arquitetônica. É isso que eu tenho que agradecer a essa pessoa boa, que vem puxando isso com toda a fibra, com toda a honra, com toda a dignidade, e mostrando aos deficientes de hoje que está existindo alguma coisa em prol das pessoas portadoras de deficiência, o cadeirante, no caso, principalmente, e amanhã os idosos que necessitam disso. Ontem eu fui andante, hoje eu sou cadeirante. Amanhã vocês vão estar idosos e vão precisar de uma rampa, vão precisar de um acesso maior. E está aí uma pessoa que está cuidando desse caminho para vocês, dessa facilidade, desse acesso. E eu agradeço por estar presente aqui junto de você e dessas pessoas amigas. Agora vamos desligar. Obrigado, Wagner. Também convido para fazer uso da palavra o Dr. José Roberto Geraldini Júnior. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do vereador Marcos Papa, dizer que é uma grande honra estar aqui nesta mais do que justa homenagem ao professor Lanchotti. Vocês ouviram no discurso do vereador Marcos Papa uma grande parte do trabalho do nosso colega Lanchotti. Aquele trabalho que ele desenvolve aqui em Ribeirão Preto, que ele desenvolve mundo afora, né? O trabalho no campo da acessibilidade, no campo da educação. E eu queria testemunhar a vocês, conheço o Lanchotti há 22 anos, conheci o Lanchotti aqui, nesse auditório, em 1993, num seminário em que a Câmara promovia para discutir o plano diretor da cidade, plano diretor de Ribeirão Preto, em que havia uma grande preocupação, especialmente do Lanchotti, em trazer a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E acompanhei uma grande parte dessa trajetória do Lanchotti, especialmente buscando a contribuição para Ribeirão Preto, no seu trabalho no Conselho Nacional das Cidades, no Ministério das Cidades. Representou lá a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo e participou lá também representando o Conselho Profissional, o qual atuou de forma muito ativa durante bastante tempo. Ele contribuiu para a criação do Conselho de Arquitetura de forma ativa, que era um desejo dos profissionais da arquitetura há mais de 50 anos. Então, tem um outro lado do trabalho do Lanchotti, que vai além do aspecto da acessibilidade, que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Nosso colega Wagner citou aqui a experiência do Lanchotti fazendo palestras sobre acessibilidade, né? E eu presenciei isso muitas e muitas vezes, quando ele faz a sua fala, traz um discurso e que sensibiliza centenas de estudantes de arquitetura e urbanismo que vão levar isso como uma transformação mundo afora. Vários desses estudantes hoje estão aqui como profissionais, onde eu me incluo, né? Fui também seu aluno, fui seu
orientando o trabalho final de graduação no Centro Universitário Moura Lacerda, já de longa data, né? Eu queria também contar um caos do Lanchotti, né? O Lanchotti, além desse grande profissional, ele tem a sua vertente de diplomata, né? Como vocês ouviram, ele já representou a nossa categoria, batalhando pelo ensino de arquitetura e urbanismo no mundo afora, em reuniões na União Internacional dos Arquitetos em Paris, em Tóquio, né? Mas eu queria aqui dizer de uma ação dele no âmbito regional, numa reunião, num treinamento do Mercosul, em que o Lanchotti participou, de acreditação de curso para professores no âmbito do Mercosul, onde o Lanchotti propôs, inclusive, a inclusão do Peru no Mercosul. Então, o Lanchotti tem essa vertente de diplomata, de buscar incluir, né, e levar o seu trabalho a todos, né? Então, eu queria aqui parabenizar meu companheiro e professor Lanchotti, dizer da grande honra que é estar aqui nessa sua homenagem. Meus parabéns, Lanchotti. Doutor Geraldini, quando tiver uma reunião dessa na comunidade europeia, dá um jeito de levar o Lanchotti para ele colocar a Suíça na União Europeia também, né? Quem sabe? Fazer uso da palavra, eu convido o senhor Elvis Ciarreta Carreira. Por favor. Boa noite a todos. Iniciar cumprimentando o presidente dessa sessão solene, o vereador Marcos Papa, e já te parabenizar pela iniciativa da propositura para o título de cidadão ribeirão pretano ao nosso amigo José Antônio Lanchotti. Parabenizo e fico feliz em saber que tem o reconhecimento aqui de Ribeirão Preto também desse nosso ilustre conterrâneo. Cumprimentar o doutor Fernando Piccolo, secretário municipal de Planejamento e Gestão, representando a prefeita Darcy Vera. Leva o nosso abraço à prefeita, por favor, todos nós de Brodowski, aqui a presença do vice-prefeito também, em nosso nome, um abraço para a prefeita Darcy Vera. Cumprimentar o senhor Wagner Roberto Ferreira de Figueiredo, representante da Associação dos Amigos Deficientes e do Basquete sobre Rodas. Cumprimentar o doutor Roberto Geraldini Júnior, do Conselheiro Federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E cumprimentar o Zé Antônio Lanchotti, que é meu amigo de infância, né? Falou a sua idade aí, e eu fiquei preocupado, que eu sou 2 anos mais velho que você, né, Zé Antônio? Bem mais velho que você, 2 anos mais velhos. Cumprimentar você, a Souzer, toda a sua família, Dona Rosa, o Lazinho, que está aqui, seu irmão. E a gente tem esse conhecimento lá desde a infância, desde criança. Então, depois a gente conta só um caos no final, né, familiar, só isso. Cumprimentar todos da família Ribeirão Pretana que aqui estão, todos da família Brodowskiana que aqui estão, o vice-prefeito Borginho, vereadores Marinho Fabre, Brás e Beto Enfermeiro, que vieram aqui também representar o Legislativo nessa noite, Zé Antônio. Muito importante para todos nós lá. Porque cumprimentar a primeira-dama Maria Aparecida, minha esposa, e dizer da relação que nós temos com Ribeirão Preto. Se o Zé Antônio é o nosso recente e ilustre brodowskiano, além do nosso principal conterrâneo, o pintor Cândido Portinari, e nós temos também outro brodowskiano que está aqui nesse folheto, aqui em cima da mesa, autor do hino a Ribeirão Preto, Dr. Saulo Ramos, que também é brodowskiano, que é autor do hino a Ribeirão Preto. Então, nós temos aqui uma relação muito grande com Ribeirão. Eu queria dizer, Zé Antônio, e também o Papa, todos aqui nessa solenidade, que Ribeirão Preto é a nossa grande cidade, a que a gente admira e que a gente também está relacionado com ela. Trabalhei no sistema financeiro aqui de Ribeirão Preto até no ano de 2010. A minha esposa trabalha até hoje em empresa financeira aqui em Ribeirão Preto. Nós temos Zé Antônio Lanchotti, que trabalha em Ribeirão Preto, Helder Barquete, que trabalha em Ribeirão Preto,
Dr. Mendonça tem consultório em Ribeirão Preto. Então, todos os brodowskianos aqui e vários outros também, principalmente na área da construção civil. Nós temos muitas pessoas, muitos brodowskianos que aqui trabalham, que ganham o pão nessa grande cidade, nessa região que tem que ser metropolitana de Ribeirão Preto, que nós temos muito orgulho de pertencer, estarmos aqui ligados. A você, Zé Antônio Lanchotti, eu quero desejar toda a felicidade, dizer a todos que ele ainda continua no trabalho, viu, Papa? Ele ainda nos ajuda lá em Brodowski, que o nosso município, com mais de 23 mil habitantes, ainda nós não temos o plano diretor aprovado. E ele está lá nos ajudando, voluntariamente, a fazer esse trabalho de elaboração, de discussão com as audiências públicas, para que a gente tenha o plano diretor. Eu, como gestor, até 2016, tenho obrigações legais de entregar esse plano para o Legislativo, para discussão e aprovação até o final do mandato, e vamos cumpri-lo. Então, ele está nos ajudando lá, voluntariamente também, além de todo esse trabalho. Não vou contar nenhum caos, só vou dizer para o Zé Antônio que a gente é amigo de infância, mesmo de jogar bolinha de gude, bolinha de futebol na rua, lá perto do armazém do senhor Valdomiro Lanchotti, que é o pai dele, que a gente tem muito carinho e respeito, Dona Rosa, principalmente. Meus pais contam sempre quando seu pai e sua mãe se casou, Zé Antônio Lanchotti, saíram da igreja e foram a pé lá para a Vila Cristal, viu, Dona Rosa? Minha mãe lembra disso, ela, né? Depois você conta para ela direitinho, Zé Antônio, minha mãe fala isso, minha mãe me lembra do dia que seu pai e sua mãe casou, porque eles casaram antes do meu pai e da minha mãe também. Então, só para dizer da relação que a gente tem com o homenageado, a nossa admiração, me sinto orgulhoso de ser o prefeito de Brodowski, nesse momento está aqui te homenageando, mais um cidadão brodowskiano que se destaca, não só na nossa região, Brodowski, Ribeirão, e no Brasil e no mundo. Parabéns para você. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, prefeito. Quero também mencionar a presença de alguns colegas que me ajudaram muito nos 15 meses que eu assisti à Secretaria de Governo. E se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, mas eu estou vendo aqui a Cátia Aprobato, o Valério Dias, o Éder, a Marisa. Quem que eu esqueci? Que está aqui conosco. Levanta a mão para mim, Tem vários, né? Tá bom. Um abraço para todo mundo. Agradecer os meus assessores, a Fernanda, a Andréa Bombonato, Dário, nesse ato representando o Conselho Regional de Psicologia também. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer a todos. Coronel, está aqui? Cadê, Coronel? Obrigado pela presença, viu? E vou aproveitar, prefeito, para mandar um abraço lá para Brodowski, para o meu irmão Laércio Bartolomeu. Acho que a TV Câmara não pega lá em Brodowski. Pega? Não, né? Na versão digital, pega. Vou dar um abraço para o meu irmão de Brodowski, Laércio Bartolomeu, que sempre que eu vou a Brodowski eu me sinto em casa por causa deles, desde 1986. É que o vereador Maurício Gasparini hoje não está aqui, mas depois que ele viu aquela foto minha do lado do Dr. Luiz Gaetani, do Dr. Welson Gasparini, ele falou: Papa, você tem uns 200 anos, não é só 49. Passo a palavra para o nosso secretário de Planejamento, Dr. Fernando Piccolo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do homenageado Lanchotti e do nosso vereador Marcos Papa, a mesa e todos os presentes. E quero cumprimentá-lo, Lanchotti. A prefeita me ligou no final da tarde, mandando seu extenso currículo, e mandou por e-mail, e eu nem imprimi, porque se eu fosse ler aqui, vocês vão ficar aqui e vão perder a festa. Então, mas mandou um grande abraço, está admirada de nos quadros da Prefeitura Municipal,
ter um profissional com tantos títulos e tantos cargos como o Lanchotti. E, da minha parte, eu estou aqui como amigo e vou falar com o coração. Quando eu entrei na Secretaria de Planejamento, há 5 anos atrás, eu mandei chamar o Lanchotti. O Lanchotti estava afastado, sem vencimento da Secretaria de Planejamento, fazendo um trabalho para o Ministério das Cidades, nos estádios de futebol, onde ia ter a Copa do Mundo. Chamei e falei: Lanchotti, eu preciso de você, que você venha rápido e que se integre à nossa turma. E prontamente ele fez isso. Ele veio para o planejamento e ali começou a trabalhar. E tenho vários causos do Lanchotti. É aquele amigo que, quando você precisa, a porta se abre e ele está na sua porta, olhando para você e falando: por que você tem? Você está triste? Você está preocupado? Você está cansado? Isso, eu só passo o serviço para ele. Certo? Aí tem dia que eu chego para ele: mas você estava onde? Eu estava em Brasília. Onde você estava? Eu estava em São Paulo. Onde você estava? Aí apareceu para ele dar uma palestra em Rio Branco. Aí eu falei para ele: Lanchotti, Rio Branco, você não vai em Rio Branco. Ele falou: eu acho que eu também não vou, Fernando. Por quê? Com as conexões que eu vou fazer, eu vou demorar 1 dia e meio para chegar e 1 dia e meio para voltar, para dar uma palestra de 2 horas. Então, eu falei: você não vai. Certo? E outro caso dele também é que ele recebeu, eu nem sabia que existia isso, o Papa deve saber, eu não sabia. Ele recebeu em Cuiabá uma moção de aplauso da Câmara de Vereadores. E ele não foi. Ele mandou a foto, puseram a foto dele na Câmara e durante 1 minuto aplaudiram ele. Então, você vê como esse cara, vamos falar assim, é o cara, né? Então, desde que eu trouxe ele para a Secretaria de Planejamento, ele nunca me disse um não. Todas as vezes que eu pedi para ele assumir alguma coisa, nunca me disse não e sempre resolvendo. Sabendo como eu me sinto, ele sempre tenta resolver. No afastamento da arquiteta Maria Paula, eu pedi para ele assumir a chefia da Divisão de Organização Territorial e do Imobiliário. Sim, hoje ele é chefe de divisão. Com a passagem do nosso amigo, engenheiro Zucoloto, que nos deixou o ano passado, que fazia todas as avaliações da prefeitura, eu pedi que o Lanchotti coordenasse um grupo de 5 engenheiros e arquitetos, com ele 6, da Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis, o CAD. Ele falou sim e está trabalhando até hoje. Ele também é coordenador do Grupo de Análise de Projetos Especiais, famoso GAP. Muita gente chama de BOP, porque tudo lá passa, condomínio, loteamentos, e o pessoal é duro. E o Lanchotti coordena esse pessoal. Isso era para mim ter assumido, junto com o meu amigo secretário Abranche, coordenador de projeto urbanístico de revitalização do calçadão. Falei: Lanchotti, vai com a Abranche, vai o Lanchotti para o calçadão. Na aposentadoria da Maria Cláudia, nós temos aqui na USP, onde você, inclusive, trabalhou, o Marcos Papa, na FIPASE. A FIPASE, ela é do Estado, do município e da USP. E a Maria Cláudia se aposentou e eu precisava de um suplente de conselheiro. Pedi para o Lanchotti, está lá o Lanchotti na FIPASE.
e não poderia ser diferente, ele é coordenador do Programa de Adequação da Acessibilidade dos Prédios Públicos. Tivemos uma reunião ontem no Ministério Público, que nós estávamos devendo para o promotor havia um ano, certo? E depois do Lanchotti falar, o promotor deu os parabéns para nós. Tá? Coordenador, viu, Suzy? Coordenador da revisão do Plano Diretor de Ribeirão Preto 2013-2014, com diversas, mas diversas audiências públicas. E ele tem uma maestria tão grande, uma calma tão grande de audiência pública, que vai ser sempre o coordenador de tudo isso aí. Olha como é que foi bom, olha como é que foi bom para ele ser meu amigo. Ele também é conselheiro nacional das cidades no Ministério das Cidades, lá em Brasília. Consultor do Programa de Acessibilidade do Ministério das Cidades nos projetos do PAC, da Mobilidade em Minha Casa e Minha Vida. Conselheiro do CAU São Paulo. Arquiteto do ano 2011, Lanchotti. 2011. Esse arquiteto do ano veio depois. Isso aí começou em 1978, 79, eu não lembro, quando eu estava na Coab. E o primeiro homenageado pela EARP foi o Dr. Maomé Kozak. Depois, era só engenheiro do ano. Depois, eu não sei que ano que se deu, que foi os 3 homenageados. A agronomia, o arquiteto e o engenheiro do ano. Nós temos, o João Paulo está aqui, nós temos mais ou menos uns 1.900 associados, em termos de 1.900 associados na IARP. Olha como é que é difícil você ganhar um título de arquiteto do ano. O Lanchotti foi agraciado com esse título de arquiteto do ano. Parabéns, Lanchotti. Acabando a minha lista aqui, além de tudo isso, quando a gente sai do planejamento, 6h30, 7 horas da noite, 3 vezes por semana, a gente sai de lá exausto, cansado, uma reunião atrás da outra, o Lanchotti acompanhando tudo, o Ministério Público. Né? Onde você vai, Lanchotti? Eu vou dar aula. 3 vezes por semana ele dá aula das 7 às 11. A primeira emissora legislativa a operar via cabo no Brasil foi a TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais em novembro de 1995. Em seguida, em 96, veio a TV Senado, com transmissão a cabo e via satélite de sinal aberto para recepção em antenas parabólicas convencionais. E em 1998, a TV Câmara dos Deputados, com suas transmissões a cabo e depois via satélite aberto e TV aberta para o Distrito Federal. Na sequência, vieram eu sei que eu estou esquecendo mais alguém, São Paulo, mas... TV Assembleia do Amazonas, de Goiás, de Sergipe, TV Assembleia de Santa Catarina e do Mato Grosso. Guilherme, além delas, várias assembleias legislativas e câmaras municipais Lígia, começaram a produzir conteúdo e criaram suas emissoras Brasil afora. Um abraço, tá? Eu falo de verdade, vocês me ajudaram. A gente muito, incentiva que as câmaras municipais montem suas emissoras, porque através dessas emissoras, as outras, as federais e estaduais, também têm a oportunidade de chegar a essa população. Ao meu chefe de gabinete, o Cordeiro de Sá, que também a rede legislativa de TV digital abrange mais de 21 cidades brasileiras, entre elas Palmas. Já são mais de 43 milhões de brasileiros, com acesso às informações sobre a atuação dos senadores, deputados e vereadores de seus estados. Ao todo, 13 capitais brasileiras já estão em sinal aberto, digital e gratuito. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre e Manaus estão no ar há mais tempo. Vitória, Florianópolis e João Pessoa foram inauguradas no final de 2013. Palmas, Goiânia, Cuiabá e São Luís estão em operação em caráter experimental e serão inauguradas este ano.
A implantação da rede legislativa de TV digital vai permitir que os catarinenses dos municípios parceiros tenham acesso gratuito via TV aberta à programação da TV Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa e também da Câmara de Vereadores. Você vai ter conteúdos que vai poder te ajudar. Você quer falar sobre um bairro? Você pode receber a contribuição da população sobre aquele bairro. Você vai lá fazer uma matéria, você vai ter depoimento, você vai ter gente te ajudando. É uma via de duas mãos. A interatividade é a revolução. Boa noite a todos, queridos amigos, queridos familiares, colegas de trabalho, querido amigo Marcos Papa, grande amigo secretário, grande amigo mesmo, meu querido afilhado, amigo, parceiro de muitas lutas, professor Geraldine, Wagner, que um dia ainda vou jogar basquete contigo lá, vou apanhar muito, entendeu? Meu grande amigo, conterrâneo, bem mais velho que eu, prefeito Elvis, grande Elvis. Eu não sabia realmente o que ia acontecer aqui, o tanto que iam ler da minha vida, tantos causos que sabiam, ainda bem que alguns não foram identificados ou não quiseram falar, né? E eu tinha escrito algumas palavras, porque a gente, quando vai usar o microfone, por mais que a gente tenha experiência, a gente fica muito nervoso, esquece algumas coisas. E aí eu fiquei, né, esses dias, escrevendo algumas coisas para que eu não me esquecesse de agradecer, né, a vocês. Então, eu espero que vocês aguentem. O pessoal perguntou se eu ia falar muito. Eu falei, olha, pessoal, nós vamos ter um coquetel aqui na saída. Se tiver muita gente na plateia, eu tenho que falar muito, porque a comida é pouca. Se tiver pouca gente, a gente fala pouco, porque a comida é muita. Então, eu vou ter que falar muito, porque a comida é pouca. Perto de morrer, um homem fez 3 pedidos. Que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. Que suas mãos ficassem no ar, fora do túmulo e à vista de todos. E alguém surpreso perguntou, quais os motivos? E ele respondeu, eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm o poder de cura na face da morte, que esta é uma determinação de Deus, pois a minha tarefa aqui foi cumprida. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. E quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e saímos de mãos vazias. Para morrer, você não leva nada material. Por isso, temos que valorizar nosso tempo. O tempo é um tesouro precioso que nós temos.
Podemos produzir mais dinheiro, mas não podemos produzir mais tempo. Temos que lembrar que ter tempo e não ter dinheiro pode significar fracasso, mas ter dinheiro e não ter tempo é uma grande estupidez. Por isso, por esse motivo, quero fazer aqui um grande agradecimento ao tempo que passou na minha vida. Esse título de cidadão, quando o meu querido amigo Sá me ligou, nós havíamos combinado que ele deveria ter acontecido dia 19 de março, o dia que eu estava completando 50 anos. Essa era a ideia. E não aconteceu. E essa, como já foi dito, né, essa é a segunda vez que eu recebo uma homenagem fora daqui. Né? Eu recebi essa homenagem de Cuiabá, né, que foi lembrada, que eu não sabia o que era uma moção de aplauso. Quando eu perguntei, liguei perguntando o que significa uma moção de aplauso, e me disseram, né, nós vamos ler o seu nome, todos os vereadores ficam de pé e batem 1 minuto de palmas para você. Aí eu falei que, como eu tinha, né, igual todo político fala, né, como eu tenho um compromisso anteriormente feito, eu não posso poder ficar e sair da reunião. Então, obviamente, não podia ir para Cuiabá para isso, mas achei engraçadíssimo essa menção, só mandei a foto e a minha foto foi colocada no telão. E recebi uma homenagem também na Prefeitura de Brodowski, né, a medalha Saulo Ramos, que é uma medalha dada a pessoas que têm alguma ação dentro da cidade. Mas eu nunca tinha sido homenageado aqui em Ribeirão Preto. Né? E faz 20 anos que eu trabalho nessa cidade. Na verdade, a minha relação com o Ribeirão Preto é muito maior. Eu nasci em Brodowski, e realmente nasci em Brodowski, porque eu nasci de parteira. A cidade não tinha hospital, e nasci de parteira. Então, eu sou realmente um brodowskiano. Mas a minha infância toda foi aqui em Ribeirão Preto. Desde os meus 8, 9 anos, eu frequentava a Baixada do José Bonifácio, porque meu pai é comerciante. Ele comprava as mercadorias aqui no Lucas, Armarinhos, e eu vinha para Ribeirão Preto com a minha família, e eu podia ficar brincando dentro do Mercadão, eu não podia sair do Mercadão. Então, meus pais faziam as compras, e eu ficava dentro do Mercadão, conhecia todos os lojistas e ficava correndo do Mercadão. E muitas vezes nós conseguíamos tomar sorvete nas lojas brasileiras, quem é aqui antigo vai saber disso. Entrávamos pela Saldanha Marinho e saíamos pela General Osório. E no Natal, o nosso passeio era as lojas americanas, para assistir à inauguração da escada rolante. Primeira escada rolante de Ribeirão Preto. Eu passei também as minhas férias na Vila Tibério. Minha querida prima Ângela, que está aqui, eu vinha para Ribeirão Preto, no Cine Vitória, que ficava lá em frente à Praça Sagrado Coração de Maria, é isso, né? Meus domingos eram no Bosque, no Museu do Café, e eu ouvia muita rádio em Brodowski, Marcos. É uma pena que o vereador Coraúci não está aqui, porque o meu sonho era poder vir um dia na PR7, participar de um programa que o Coraúci... Olha que Deus castiga, hein? Participar daquele programa que não podia dizer não dentro do programa do Coraúci. Eu assisti a rodoviária ainda no Corpo dos Bombeiros, eu assisti o Circo Tiane, onde hoje é a rodoviária de Ribeirão Preto, assisti a inauguração da nossa rodoviária. Em 1980, eu vim estudar em Ribeirão Preto e comecei a ter uma relação maior com Ribeirão Preto. As grandes festas na Chattanooga e no Jaguar, ainda na Independência. Pois é, o que era pior, né? O Furacão 2000, que ficava na Saldanha Marinho, onde hoje é a Coderp, meu passado me condena. Assisti à inauguração do Ribeirão Shopping, o incêndio do Pedro II e a derrota da Copa do Mundo de 82, que eu morava aqui em Ribeirão Preto na época. Tive outras coincidências, Marcos. Em 91, teve o concurso para o calçadão de Ribeirão Preto, e eu morava em São Paulo, e eu queria trabalhar muito nesse concurso. Então, eu fui descobrir quem eram os arquitetos responsáveis. E eu tinha ouvido falar de um profissional chamado Barilari, que ia participar do concurso. E aí eu peguei e mandei uma carta para esse arquiteto, Aquisição me ofereceram para trabalhar nesse concurso. Você vai conhecer a nova lei federal que protege as relações de compra e venda de veículos. Não quis me chamar. Gabinete e hoje, né, é um grande amigo. A população do Simeone recebe o projeto em 92, que aproxima o legislativo aqui, da comunidade. O Geraldini, eu trabalhava na prefeitura de Brodowski. Vereadores que investigam a situação do transporte público adaptado para deficientes a primeira tentativa de fazer o projeto do serviço. E aí, Ribeirão Preto fez um seminário de plano diretor. Ela nasceu com um problema,
E quando eu vim aqui, conheci esse aluno que estava lá na plenária. Né, ela não era de Ribeirão, mudou para Ribeirão e demorou quase 9 anos para conseguir. E eu vim, essas quem e me outras trouxe notícias esse evento agora no Jornal da Alexandre Câmara. Bertarello, que hoje é meu afiliado de casamento. E o Alexandre é casado com a Gisele, que trabalha comigo, mais uma coincidência. E nesse momento desse evento, ele me apresentou 2 arquitetos, Luiz Siena e Cecília Baldock. Cecília trabalha comigo já há 21 anos. Foi nesse evento, aqui nessa casa, onde 2 candidatos a prefeito disputavam o segundo turno. Antônio Duarte Nogueira Júnior e o Antônio Palocci. Depois, em 93, eu comecei a dar aula no Moura Lacerda. Né? Vim ser professor de urbanismo. E no Centro Universitário Moura Lacerda eu fui trabalhar com o Silvio Contarte, outro arquiteto que depois virou um grande amigo. O Silvio Contarte chefiava, estava no cargo que eu estou hoje. E ele ia deixar o governo e me indicou para esse cargo. Mas eu não quis aceitar o cargo, porque eu já tinha passado no concurso da prefeitura. E eu queria vir trabalhar como concursado. Foi então que o Augusto Valério, outro arquiteto que nós vamos nos cruzar lá na frente, como diretor, me convidou para vir trabalhar na prefeitura. Eu conheci o Augusto pelo Comur, que hoje estou envolvido, né, até o pescoço com esse conselho. Então, na verdade, a minha vida com o Ribeirão Preto ela foi se trançando, entendeu? Da maneira que eu não esperava, e isso foi acontecendo. Até eu entrar no dia 4 de janeiro de 94 para a prefeitura de Ribeirão Preto. Quando o Sá me ligou, dizendo que o Marcos Papa tinha me indicado para receber o título. Aliás, o Marcos Papa é uma grande confusão de nome, né, porque eu tratava com o Dr. Marcos Papa, que é cardiologista, e dei aula para um aluno chamado Marcos Papa, né, da família de Papal. Né. E aí, quando eu perguntei por quê, né, que eu estava sendo indicado, então o Sá me respondeu, né, pelo seu trabalho com acessibilidade, pelo seu envolvimento, né, com o futuro da cidade, você está envolvido com o plano diretor há muito tempo, e pelo seu papel como professor, né, de tantos alunos, tantos profissionais hoje no mercado que passaram por isso. E aí eu fiquei pensando nessas 3 coisas, né, a acessibilidade, que realmente estou envolvido com ela, o plano diretor e os alunos, e por isso eu resolvi fazer alguns agradecimentos baseado em tudo isso que eu fui indicado. Meu primeiro agradecimento à minha formação, né, que eu preciso fazer uma referência aqui a algumas professoras que tiveram envolvimento comigo, a dona Fair Fabri Fiore e a dona Matilde Barquete Abarello, que foram as minhas professoras do primário. Foi aonde eu comecei a aprender a escrever. Só que muito mais do que aprender a escrever, eu fui tendo uma formação de cidadania, que isso era muito importante naquela época que nós tínhamos na escola pública. Depois eu tive uma outra grande professora, também em escola pública, professora Lúcia Bueno, já no ginásio, que também me ensinou a ser insistente naquilo que a gente deseja. E lutar por aquilo e brigar por aquilo que você quer, porque você vai ter que conseguir. E foi a partir dessa orientação que eu comecei a me envolver. E cheguei na universidade, também pública, e conheci uma terceira mulher, a terceira professora, a quarta, aliás, professora Maria Elisa Meira, hoje já falecida, professora Maria Elisa, foi quem me colocou na vida pública, de uma certa forma política, envolvendo-me com os diretórios acadêmicos, participando das greves nas universidades, porque o presidente João Figueiredo queria acabar com a Universidade Federal, fiz muitas passeatas no Rio de Janeiro, fizemos greve em frente à reitoria, e participei das passeatas das Diretas Já. Tenho um orgulho muito grande de ver aquela grande passeata na Candelária, no Rio de Janeiro, Diretas Já, a qual eu estava, não me acho nas imagens, mas eu estava lá no meio daquele pessoal. E comecei agora a minha vida universitária. E eu preciso fazer um agradecimento, primeiro ao professor Alexandre Sampaio, da Unifran, que foi quem me deu a primeira oportunidade de ser professor.
e depois ao Centro Universitário Moura Lacerda. Bom, na realidade, a feira se firmou, nós começamos muito pequena, hoje nós damos oportunidade aos artesãos, às pessoas que querem vender aquilo que está em casa, que não usa mais, e todos os meses nós temos a felicidade de acontecer a feira. Depois a feira se firmou e as pessoas também estão ganhando algum dinheiro, aquilo que poderia dizer que não usaria mais. Né? Recebi a missão dura de dar sequência ao trabalho dela, né? E foi assim que eu fiz. Como é que você fazia, Fátima? Eu fazia assim, então é assim que será feito. E isso me alimentou a trabalhar com muita vontade nesses 10 anos que eu fiquei na coordenação, porque eu aprendi com essa professora o amor aos alunos. E quando ela deixou o cargo, ela falava, olha, mas o aluno tal, com CPF tal, do RG tal, no endereço tal, está devendo tal matéria. Falei, como é que você lembra de tudo isso? Depois de 10 anos, eu fazia a mesma coisa, sabia o nome do aluno, sabia o RG, quem devia a matéria, por que estava faltando, né? E agora o professor André está indo pelo mesmo caminho, porque é isso. A gente se envolve com os alunos, e não tem como. Estou vendo a Marília aqui, que carinho especial, entendeu? Marília é funcionária da escola, trabalhou comigo, esse envolvimento. O Denis, não tinha visto o Denis está aqui também, o Denis. Essa satisfação que a gente tem. E a hora que eu olho para esse plenário e vejo vários alunos meus, de várias turmas, entendeu? A satisfação que a gente tem, porque é o dever cumprido. E preciso agradecer também a professora doutora Ruth Cristina Monteiro Paulino, que foi da Moura Lacerda e hoje coordena o curso da UNAERP. Tá? A Ruth foi uma grande parceira e continua sendo, do envolvimento que nós tivemos em vários trabalhos, a ponto de ganharmos um prêmio e expormos o nosso trabalho na Guatemala, onde a Ruth foi levar esse trabalho. Um trabalho maravilhoso, conquistado com os nossos alunos do Moura Lacerda. E, obviamente, eu preciso fazer um agradecimento especial a essas 35 turmas que eu já dei aula, das quais eu fui 24 vezes patrono ou paraninfo ou professor homenageado. Foram aproximadamente 2.000 alunos desde 1992. E desses alunos, muitos, vários, são amigos até hoje. 5 deles trabalham comigo na prefeitura. Eu perdi a conta de quantos casamentos de alunos eu fui. E eu fui padrinho de 5 alunos de casamento, né? A Luciana Della Corte, a Andréa Zeotti, o Alessandro Buscariolo, o Zé Roberto Jardine Júnior, a Emília, querida, que está aqui no fundo. E eu também sou padrinho de batismo do filho do Geraldine. Então, essa aproximação que a gente tem, e, na verdade, né, tem mais 3 no caminho. O ano que vem tem aí, né, o Rodrigo com a Natália e o Ricardinho, que vai casar o ano que vem. Então, são mais 3 afilhados de casamento que eu vou ter o ano que vem já anunciado. Na questão da acessibilidade, eu também tenho agradecimentos a fazer. A senhora Eto Rosefeld, pode ser desconhecida de vocês, mas é uma senhora cega. É a primeira mulher brasileira que recebeu um cão-guia. Ela esteve aqui no Centro Universitário Moura Lacerda fazendo uma palestra com o seu cão. E a Eto foi a consultora da Rede Globo, numa antiga novela chamada América. Uma grande batalhadora, uma grande amiga, tá, que me ensinou muito de acessibilidade. Francisco Rosa, que está aqui presente, fiquei feliz que eu tinha marcado aqui um agradecimento especial, porque foi graças ao trabalho dele na ACI que nós conseguimos iniciar as rampas na cidade, em Ribeirão Preto, que nós não conseguíamos o apoio do secretário de Planejamento à época. Então, foi necessário, através do Rotary Club e da ACI, nós iniciarmos aquelas rampas colocadas lá no cruzamento da Saudade com a Barão do Amazonas. Aí, como a imprensa noticiou de forma positiva, aquelas rampas se multiplicaram pela cidade. E foi graças a ele que esse trabalho aconteceu. Quero agradecer ao vereador Lorenzato, que foi quem vestiu a camisa e criou uma lei específica de acessibilidade, que Ribeirão Preto foi a primeira cidade do Brasil a adotar a norma de acessibilidade, em 95, graças ao vereador Lorenzato. Ao Compide e a Dervip, através aqui da Marlene e do Márcio, que estão aqui, muito agradecido por esse trabalho. A Marlene tem sido uma parceira de muitos anos, tá? Coordenando, presidindo aquela associação,
a qual, vira e mexe, eu apareço lá pedindo o socorro e a sua orientação. Ao CONAD, ao Conselho Nacional, que me deu a oportunidade de me envolver com os estádios da Copa e os aeroportos da Copa do Mundo. Não fiz muita coisa, porque a hora que eu relatei do tamanho do problema, me tiraram da equipe. Mas foi, na verdade, né, a oportunidade que a gente teve de se envolver naquilo que a gente acreditava. E a doutora Rebeca, promotora de Natal, e isso é um caos que eu preciso contar para vocês, que a doutora Rebeca, ela estava coordenando o trabalho da Copa lá em Natal, e ela me ligou no Viva Voz e disse, professor Lanchotti, estou aqui com os 2 engenheiros que estão reformando o estádio da Copa em Natal. Tá? E quero saber, é necessário ter o botão de alarme no banheiro para deficiente? Aí eu ia responder, sim, mas aí eu explicar, não esperou mais. Sim, muito obrigado. Desligou o telefone e falou para os engenheiros, está vendo? Ele falou que tem que pôr, o senhor vai ter que pôr. Tá? E o outro caso foi o Carnatal, que é o carnaval de época, que ela obrigou que esse Carnatal tivesse com todos os camarotes acessíveis. E aí ela me liga no dia dizendo que, olha, doutor Lanchotti, o que o senhor acha? Porque um camarote não ficou acessível. Falei, doutora, se a senhora conseguiu todos os outros, levanta as mãos para o céu, porque em Ribeirão Preto eu não consigo deixar nenhum acessível, por mais que eu brigue. A senhora conseguiu, só faltou um? Não, mas eu combinei que iam ser todos, então não vou deixar liberar. Falei, mas então pede para esse um fazer, mas não dá tempo. Mas quando é o Carnatal? Começa hoje às 7 da noite. A senhora vai ser linchada. Todo mundo comprou ingresso, a senhora não vai deixar começar? Então a senhora pega e fecha só esse camarote, deixa os outros funcionários. Boa ideia, e fechou o camarote. Manchete do dia seguinte, entendeu? Carnatal começa com o camarote da Rede Globo fechado. Ela fechou o camarote da Rede Globo. Essa mulher realmente me ensinou muito. Essa questão da acessibilidade, eu me envolvi nisso, não porque eu tenho alguém na família com deficiência, mas por causa dos meus alunos. Foi através desse trabalho com os alunos, dentro da universidade, fazendo com que eles vivenciem essa discussão da acessibilidade. E vocês devem ter presenciado, muitos de vocês, eles andam em cadeira de rodas, olhos vendados, peso nas pernas, para simular a dificuldade do idoso, do obeso, de quem enxerga mal. E isso me deixa muito satisfeito, porque eles realmente aprendem a dificuldade. Muitos acabam não aplicando, mas se lembram sim. Tá? E esse é um trabalho, esse é um papel nosso como professor. Vou pular algumas partes que já foram ditas aqui, que já está todo mundo já boquejando e está esfriando a comida lá embaixo. Tá? Eu preciso agradecer também a questão dos funcionários da prefeitura. Eu preciso fazer o meu primeiro agradecimento ao Augusto Valério, que foi quem me contratou, né, acreditou, e o meu contrato só aconteceu por conta da acessibilidade. Eu preciso agradecer ao querido amigo Wilson Laguna, porque realmente eu me afastei da secretaria por 2 vezes. Uma porque eu quis e a outra porque quiseram. Tá? E quando eu fui afastado porque quiseram, né, foi necessário que alguém me trouxesse de volta. E Wilson Laguna fez isso comigo e com a minha colega Cecília. Nos trouxe de volta para a Secretaria do Planejamento, onde era o nosso lugar, entendeu? Porque nós estávamos fazendo aquilo que acreditávamos que era o bom para Ribeirão Preto. E isso nos fez com que voltássemos para o local. E o segundo foi essa passagem que o Fernando comentou, que realmente ele pediu que eu voltasse, terminasse o projeto antes lá em Brasília, né, para que eu voltasse para a Secretaria do Planejamento. E graças ao Fernando Piccolo, eu assumi pela primeira vez, em 21 anos de prefeitura, um cargo. Eu nunca tive um cargo dentro dessa prefeitura, né? E o Fernando confiou nesse meu trabalho. Eu preciso agradecer aos amigos. Amigos como vocês. Muitos de vocês com compromissos em casa, né? O Ricardinho queria namorar, falou que não vinha, né, Ricardinho? Aí eu falei, se você não vier, a hora que eu fizer o relatório do seu aumento de salário, você não vai ter. Aí ele veio, né, com vontade, prazer. Tá? Mas também, se não viesse, não ia ser meu padrinho ano que vem. Tá? Eu tenho que agradecer ao José Luiz Diniz,
ao Amauri Lepore, a Lívia Bonagamba, o Daniel Gerardi, Tiago Faraco, grande amigo Fernando Junqueira, ao Antônio Petilho, grande Fernando Piccolo, a Sabrina Andrade, e uma... Eu ia falar uma palavra, mas eu vou falar que é comportada. Eu teria um outro adjetivo a dizer para ela, que é a nossa querida Luciana. Mas eu vou falar que é uma pessoa assim, comportada e centrada. Porque sem essas pessoas, acho que esse evento não teria saído hoje. Tá? Então, são pessoas realmente que me colaboraram, que me ajudaram, para que a gente pudesse fazer essa cerimônia e até recebê-los. Eu preciso agradecer a minha família. Claro, né? Eu agradecer aos meus pais, Valdomiro, Rosa, porque foi o início de tudo, né? Todo esse meu pensamento, esse meu comportamento, essa postura que eu considero que é ética e justa, foi ali que eu aprendi. Foi nas bases da minha formação familiar que eu consegui me alicerçar. Tenho que agradecer ao meu grande parceiro, meu irmão Lazinho, que tem me apoiado em muitos momentos e tem sido meu grande cúmplice nessa trajetória não muito fácil. Meu sogro Toninho, minha sogra Zaia, que é quem me dá o suporte em casa nessas viagens que eu faço, porque eu deixo, né, minha esposa, meus filhos, desde que eram pequenos, e alguém tinha que segurar o rojão, e eles sempre dispostos a se mudar para a minha casa, para esse momento. Meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, tios, primos e demais parentes e agregados que vieram aqui, que, de uma certa forma, eu preciso agradecer à família, porque nós não somos nada sem o sustento da família. E, por fim, claro, eu tenho que agradecer minha querida esposa, Súzia, meus filhos, Júlia, o João Francisco, pelas ausências do pai em casa, as ausências do marido. Tá? Sempre fui assim, sempre fui viajado, correndo para cima e para baixo, né? E ela já se casou comigo assim, e com essa paciência, e continua tendo comigo, e eu preciso agradecer todo esse carinho, porque se eu não tivesse esse sustento dela, o sustento, eu não chegaria ao que cheguei hoje. Por fim, pessoal, este ano, eu me deparei com meio século de vida. Sou de uma geração do século passado, ou pior, do milênio passado. Foram-se 50 anos bem vividos, os quais viveria todos novamente. Nasceria de novo em Brodowski, estudaria novamente arquitetura, trabalharia novamente na prefeitura de Ribeirão Preto, seria novamente professor, e eu me casaria, com certeza, novamente com a minha esposa Suzy. Fazem 4 anos que minha felicidade não está completa, mas tenho fé que esse dia está chegando. Tenho fé em Deus, que todos os equívocos, maldades e pedras que foram colocadas no meu caminho estão por terminar. E voltaria a ter minha felicidade completa. E, nesse sentido, eu não posso deixar de agradecer a meu irmão Lázaro por esse companheirismo de criarmos para nos fortalecer na busca dessa felicidade. Em 2011, eu fui ao Rio de Janeiro levar os meus alunos em uma viagem de estudos. E um desses meus alunos é o Renan, que tocou essa música para vocês, para animar, e que depois vai animar o coquetel junto com o Caio, que também é um aluno meu. O Renanzinho, como é chamado, no meio da visita ao centro do Rio de Janeiro, ele viu um violino. E ele pediu para se desgarrar do grupo para comprar aquele violino. E eu autorizei. O Renan hoje está terminando a faculdade de música na USP. E eu fiquei muito feliz em ter contribuído com o sucesso desse garoto, como de muitos outros, tá, que eu me sinto envolvido. Eu pedi para que o Renan viesse aqui, cantar essa música My Way. Essa My Way foi uma homenagem minha para vocês. Tá? Por quê? Porque essa música fala o que é o meu caminho, o que é a minha vida. Quero terminar minhas palavras, e na verdade, né, essa minha vida, ela só tem um reflexo nas pessoas que estão aqui. Tá? Muitos não puderam vir, muitos me mandaram e-mails, mas muitos estão aqui. Tá? E aquela minha ansiedade, né, que medo se as pessoas não viriam, então esse carinho especial com todos que estão aqui. E eu vou terminar as minhas palavras da maneira que eu sempre termino os meus discursos para os meus alunos nas formaturas. Um dia, caminhando no cemitério, eu encontrei uma lápide
e estava escrito um epígrafo que dizia assim: ela fez o que pôde. Mas ela não fez, porque mais ela não pôde fazer. Mas o mais importante é que menos ela também não fez. E é por isso que aquela pessoa que ela estava sendo reverenciada por todos que ali passavam, porque menos ela não fez. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque o meu trabalho como professor, como funcionário público, como arquiteto, como pai de família, eu posso dizer que eu fiz o que pude e continuo fazendo. Eu só não faço mais quando eu não tenho condições de fazer. Mas eu tenho certeza que eu não faço menos daquilo que eu posso fazer. Eu vejo nos meus amigos, como vejo nos meus alunos, uma grande sinfonia que a gente vai construindo. Por isso, queridos amigos aqui presentes, na mesa, plenária, e os que estão no coração que não puderam vir, tá? Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos, que ilumine o caminho de vocês, da mesma intensidade com que ele sempre iluminou o meu. Muito obrigado pela homenagem, obrigado a essa casa, e principalmente, obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje. Beijo no coração de todos. Essa é a primeira sessão na Câmara que eu presido, também é o primeiro título de cidadão que eu entrego. Estou muito feliz. Difícil ver a Câmara tão cheia numa quarta-feira, que não é dia de sessão ordinária, não é dia da rotina legislativa da Câmara, né? Os títulos, muitas vezes, são dados em dia de rotina. Não, hoje é um dia que a Câmara, na parte da noite, não funciona. E nós estamos aqui com o plenário praticamente lotado. Parabéns para você, eu me sinto muito gratificado com a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que você, Lanchotti, recebendo esse título hoje, também homenageia todo o arquiteto urbanista, né, todo funcionário público que está aqui, todas as pessoas que militam no campo da acessibilidade, e eu sei que também você milita no campo da sustentabilidade. Me sinto muito gratificado. Nós vamos, agora, eu convido a todos para que juntos possamos ouvir e cantar o hino a Ribeirão Preto, do brodosquiano Saulo Ramos. Aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil, Ribeirão Preto, terra do café. Orgulho de São Paulo e do Brasil, nasceste do destino nacional. Nas caminhadas rumo ao oeste, e ainda guardas o belo ideal desta epopeia em que nasceste. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição. No despertar das madrugadas, histórias entre amor e fé. Assim traçamos teu perfil,
Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. Ribeirão Preto, esse destino que consagrou a tua gente, é do trabalho um grande hino, que há de viver eternamente. És linda joia no veludo dos nossos verdes infinitos cafezais, e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar demais. A minha terra é um coração aberto ao sol pelas enxadas, sangrando amor e tradição, no despertar das madrugadas, histórias em amor e fé, assim traçamos teu perfil. Ribeirão Preto, terra do café, orgulho de São Paulo e do Brasil. Mais uma vez, o nosso agradecimento à presença de todos e de todos os telespectadores que acompanharam a nossa sessão solene pela TV Câmara. Grato pela atenção. O nosso homenageado convida agora a todos para um coquetel. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado.